Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Tomasi, sou psicólogo e atuo na área de dependência química. E hoje eu quero trazer um tema para vocês relacionado a esse assunto, que diz respeito à conduta, ao manejo, ao modelo de atuação do psicólogo dentro de uma clínica de reabilitação, ou de um centro de tratamento, ou mesmo de uma comunidade terapêutica. Esse tema, ele tanto vai ser útil a profissionais, né, dessa área e de outras, como também a familiares, né, que acabam questionando alguns comportamentos que observam de profissionais dentro de instituições ao longo do período de internação de seus familiares. Bom, o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração é a sala onde é feito esse atendimento psicológico. É uma sala que preserva o sigilo da conversa, é uma sala que não passa som para o lado de fora, a fim de que se mantenha em sigilo aquilo que é conversado dentro do ambiente dessa sala. Um segundo ponto importante é: faça um contrato verbal com o seu paciente, né? Estabeleçam critérios, informe o seu paciente, fala quanto tempo vai ser essa sessão e as demais, 50 minutos, explica que está ali para ajudar, que está ali para mediar, e deixe claro a questão do sigilo, levando-se sempre em consideração que muitos profissionais têm dificuldade de entender até que ponto as informações podem ser passadas para a família ou para a equipe técnica a respeito dos atendimentos. A gente sabe que a maioria dos atendimentos, principalmente os involuntários, para instituições de dependência química, e também para os voluntários, porque é uma prestação de serviço da instituição para com a família, para com o paciente. A devolutiva, o feedback que é dado à família nos processos de evolução, mês a mês, quinzenalmente ou semanalmente, mas na grande maioria de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, né? Salvo exceções. O que falar para esse familiar, o que falar para a equipe, né? Aí acredito que não seja nem o bom senso, né? Acredito que seja questão de ética, de conduta mesmo do profissional. Dar a devolutiva para a família é essencial, porque a família também precisa se fortalecer, se estabelecer, acreditar naquele processo de tratamento, ser mais um pilar, né, neste período de internação, nesse período de tratamento que é o período de internação. Então, o correto, o adequado, né, melhor dizendo, é avisar o paciente, questionar, pergunta para o paciente: olha, preciso dar uma devolutiva para o teu familiar, preciso abordar este tema, informar este tema, trazer este conteúdo, posso fazer isso? Né? E conduzir dessa forma, evoluir junto, ganhar credibilidade do paciente, manter a empatia, manter vínculo e manter a atuação de ética, né, do psicólogo. E com a família, quando há pormenores, evitar constrangimentos, não trazer informações que constranjam o paciente e que não vão evoluir e mudar em nada o processo de informação evolutiva do paciente, né? Bom, outro ponto importante, e ressaltando os 50 minutos de atendimento, é que nem sempre, e eu estou repetindo essa informação, porque nem sempre esse modelo é levado em consideração em clínicas e centros de tratamento. Muitas vezes porque tem uma demanda muito grande de pacientes, um número pequeno de profissionais, e aí para atender todo mundo acaba se reduzindo o período, né, de atendimento e mudando o formato. Não é aconselhado, né, se fazer este modelo
de intervenção. Então, manter o respeito pelos 50 minutos, o psicólogo ele precisa, depois desse período, fazer a evolução desse paciente a cada atendimento, né? Essa evolução ela precisa acontecer tanto por respeito ao paciente, como também como conduta do profissional, como também com respeito ao atendimento que é prestado, a prestação de serviço ao familiar, mas também em relação ao Conselho Regional de Psicologia, à vigilância sanitária, que também exige que todas as intervenções sejam documentadas, e aí não é só do psicólogo, também do terapeuta, também do médico, do psiquiatra, toda ela. Ligações para a família, enfim. Bom, também pode surgir dúvidas do que o profissional, do que o psicólogo pode passar para a equipe. É óbvio que numa instituição onde se trabalha em equipe multidisciplinar, o paciente ele tem a consciência de que a equipe converse, né? Levando em consideração aí as clínicas que trabalham com discussão de grupo, de equipe, né? As reuniões de equipe para falar a respeito de cada paciente. Nesse caso, as informações também precisam ser preservadas e o sigilo só pode ser quebrado se tiver a conscientização do paciente, a autorização do paciente. Nesse caso, como é uma questão de saúde mental, a orientação, de fato, é para que se pergunte ao paciente, levando sempre em consideração a capacidade desse paciente em ter o contato com a realidade, né? Então, nós estamos falando de pessoas que não há comorbidades, que não têm comprometimentos, que não estão de fato comprometidas ao ponto de não entenderem ou saberem o que é bom ou o que é ruim. Então, levar em consideração esse aspecto, mas da pessoa que tem a consciência das coisas, que tem uma fala dinâmica, que está integrada ao tratamento, ao grupo, à criação do vínculo com o profissional, é importante pedir autorização. Sempre levando em consideração e ressaltando que a importância desse trabalho em conjunto é importante para a evolução dessa pessoa, né? O trabalho em conjunto é fundamental para que se evolua cada vez mais esse paciente. E também respeitando sempre as informações que possam constranger o paciente, né? Geralmente em atendimento psicológico o paciente traz muita informação que não leva para outros profissionais, enfim. Então respeitar essas informações, trabalhar de maneira técnica, alinhar as conversas de maneira técnica, separando o que é pessoal do profissional, enfim. A instituição também precisa respeitar o modelo de intervenção técnica do psicólogo em atendimento individual no que diz respeito ao período de atendimento, né, nos 50 minutos. Claro que salvo as exceções de pessoas que têm comorbidades, agravamentos de ordem neurológica, excesso de medicação, por um momento crítico que o paciente esteja passando, um momento de abstinência, onde se intensifica um tratamento medicamentoso, e onde o profissional entende que aquele momento é um momento apenas de acolhimento, porque a pessoa não está conseguindo raciocinar, está com dificuldade de falar, de formular frases, enfim. Nesse caso, um acolhimento, né, um período que o profissional entenda ser adequado, um período reduzido, pode ser suficiente ao invés de manter os 50 minutos e acabar agravando, né, a angústia daquele paciente. Então, é uma questão que precisa ser levada em consideração e que, sem dúvida, o profissional que estiver conduzindo vai saber qual é o melhor caminho, né, a percorrer. Bom, um outro ponto importante diz respeito à questão do cronograma em clínicas e em centros de tratamentos. Muitas vezes tem atendimentos psicológicos individuais e atendimentos psicoterapêuticos ou psicológicos de grupo.
Nesse caso, se há um psicólogo somente nessa instituição, é importante que esse psicólogo respeite, quando estiver no grupo, a individualidade que é tratada no atendimento individual também, para não constranger o paciente no grupo. A não ser que esse paciente traga algum tema particular no grupo e evolua esse tema no grupo, abrindo a possibilidade dessa conversa no coletivo, né? Mas é importante o profissional ter sempre cuidado como abordar algumas questões em grupo que são trabalhadas individualmente. Quando há mais de um psicólogo dentro de uma instituição, é importante que seja determinado que um psicólogo vai atender um grupo X de pacientes e o outro vai atender um grupo Y de pacientes, para que um não atenda o paciente do outro, havendo um certo comprometimento nos atendimentos psicológicos, né? Agravamento de angústia, um psicólogo está trabalhando o vínculo com o pai, o outro acaba conduzindo um histórico ruim do paciente, de algum trauma, o paciente está já em excesso de angústia, pode aumentar, enfim. Então não é saudável que se faça o atendimento de 2 psicólogos para um paciente. Existem clínicas que fazem, quando tem uma férias de um psicólogo ou quando falta por conta de saúde, acaba colocando um outro para conduzir os atendimentos individuais. Nesse caso, é importante se programar com antecedência a instituição para que isso não venha acontecer, né? Então aí é uma questão de organização, de procedimentos, de rotina, de operacional, que precisa ser respeitado, levado em consideração, e entender que sempre o benefício que se conduz todo o trabalho é em prol do paciente e do familiar, né, e da família que acompanha esse paciente, que é um outro pilar desse processo de tratamento, enfim. A questão também da vestimenta do psicólogo é importante, né? Muitas vezes uma psicóloga que atua numa instituição onde tem um público masculino ou mesmo no público misto, mas que vai atender pacientes do sexo oposto, né, é importante o jaleco, preservando também a condição do atendimento, né? Não é necessariamente preservar a pessoa, mas preservar o atendimento, respeitar a questão da evolução do paciente, né? E isso também serve para homens, né? A questão de respeitar com a vestimenta mulheres, pacientes mulheres do sexo oposto que porventura pode mexer no processo psicoterapêutico sem necessidade por conta de uma conduta ou de um comportamento não adequado do profissional, né? Em relação à questão das evoluções, como critério critério de cada clínica evoluir em conjunto com outros profissionais, e tem clínicas que trabalham com a evolução individual do psicólogo, anexa ao prontuário coletivo daquele paciente com outros profissionais. Enfim, aí fica a critério de cada instituição. É importante evoluir, né? Muitas vezes a família pode também solicitar essa evolução, quero olhar na visita, quero olhar a evolução do meu filho. Então é importante sempre estar fazendo após os atendimentos, já faz a evolução, 10 minutinhos ali, 5, 10 minutinhos, pensa no que vai fazer e preserve algumas informações também no prontuário desse paciente, para que outras pessoas não venham ter acesso e também trazer uma problemática com o paciente, de constrangê-lo, de quebra de vínculo, enfim. Lembrando sempre que o prontuário psicológico ele precisa de sigilo, ele precisa estar num ambiente onde pessoas não entrem, ele precisa estar trancado para que justamente não corra o risco
dessas informações caírem nos ouvidos de outras pessoas e isso comprometer o tratamento do paciente, tá certo? Bom, essas são algumas informações a respeito do manejo, da conduta do psicólogo. É claro que isso são pequenas explicações, né? O mundo a respeito desse atendimento ele é maior, ele é mais vasto, ele é dinâmico e ele exige muita atenção, tanto do profissional como do paciente e também da instituição, né? Bom, vou deixar meu e-mail, como sempre, para solucionar dúvidas de famílias, profissionais, trocar informações, sempre é bom. E nos vemos no próximo vídeo, também a respeito de dependência química. Até lá, um abraço.